Fala galera, Pedro Agra falando aqui para vocês em mais um vídeo para a série Finanças. Bom galera, eu fiquei no último vídeo aí, como eu falei com vocês, eu ia falar sobre investimentos, né? Atualmente eu utilizo dois bancos para fazer investimentos e eu comecei no Banco Inter, que é um banco que eu gosto muito. Então eu vou mostrar aqui para vocês como é que é a parte de investimentos aqui no Banco Inter. Eu já estou aqui na área inicial, mas eu vou voltar aqui. Seguinte, bom, eu vou fazer esse videozinho aqui de uma forma mais básica, galera, que a intenção é passar a informação mais rápida, né? Enfim, não está de uma forma melhor que poderia estar, filmando de um celular, a tela de outro, mas enfim. Você acessa aí sua conta, você vem aqui em Pai, e aí a primeira forma de investimento que você tem aqui é de renda fixa, tá? Então você clica aqui em venda fixa, ele vai exibir todos os rendimentos de renda fixa que tem aí no banco, tá vendo? CDB, LCI, CRI, CRA, debênture, enfim. E aí você pode, por exemplo, filtrar aqui, né? Eu quero fazer um CDB, eu quero de resgate rápido, né? Então ele vai mostrar aí que é esse CDB de 100% do CDI. Para quem está começando, é um ótimo investimento para você começar, né? É mais básico, mais tranquilo, a liquidez é diária, então, ou seja, se você solicita num dia útil, no mesmo dia útil o dinheiro já está na sua conta, né? Então esse aqui é de repente um tipo de investimento para você utilizar para você colocar a sua reserva de emergência, tá? Bom, tem de 1 ano, por exemplo, e para investir é muito simples, basta você clicar aqui em cima, você vai colocar quanto que você quer investir, tá? Então vou colocar aqui, por exemplo, R$100. Ok. Aí ele vai mostrar, ó, tá vendo? Mínimo R$100, 100% do CDI, tá? O vencimento dele aqui é 2022, tá vendo? Mas você consegue sacar, você consegue fazer o resgate, né? No mesmo dia, num dia útil, né? E o dinheiro vai para sua conta na mesma hora, né? E aqui tá os valores, se você investisse um percentual bem mais alto, quanto que seria a rentabilidade, né? Aqui no Inter é legal que é possível você fazer também uma simulação, né? Para você saber quanto que renderia. Então você vem aqui na parte alta ali, entenda como. E a primeira aqui ele já tem até um descritivo, ó, falando sobre o CDB, o que ele é, tem falando sobre o LCI, né? Letra de crédito imobiliário, LCA, letra de crédito do agronegócio, né? E ele fala que é sem imposto de renda, né? Porque no CDB é descontado imposto de renda. Aqui no LCI não tem imposto de renda e ambos têm garantia do FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito. Bom, você pode, e tem a parte de CRI e CRA, né? Tem um descritivo aí também para você, tem a parte de debêntures, né? Já o debêntures ela não é garantido pelo FGC, beleza? E aí tem essa parte aqui de você fazer a sua simulação. Então você vem aqui em fazer simulação e você coloca o valor que você quer investir. Opa, peraí, vamos lá. Então, por exemplo, R$100. Aí você clica em OK. E aí você vai selecionar aqui, por exemplo, eu quero fazer o CDB, e aqui você coloca quanto tempo. Eu vou colocar aqui, por exemplo, 30 dias. Ok. Fazer simulação. E aí ele vai fazer um comparativo, quanto que renderia no CDB e quanto que na poupança. Bom, a gente vê que quase não tem dado diferença, né? Porque hoje a taxa Selic está muito baixa, né? Devido à questão da pandemia no mundo inteiro aí. Então antes, quando ela estava em 4 e pouco, dava uma diferença um pouquinho melhor. E só que agora, como ela está perto dos, acho que 2,25, né? Então por isso que quase não dá nenhuma diferença aí para poupança, né? Mas o importante também não é a gente focar, né, no lucro aqui.
e sim na liquidez, né, para compor sua carteira aí de reserva de emergência, né. O detalhe é o seguinte, que a diferença do CDB para a poupança é que o CDB ele vai rendendo todos os dias, né. Então, por exemplo, se você for fazer um comparativo de deixar R$100 na poupança durante 45 dias e no CDB durante 45 dias, o CDB vai render mais. Então, dependendo do dia do resgate, se for fora do aniversário, você não vai conseguir pegar todo o rendimento que seria na poupança, né? E o CDB não, você pega aquele rendimento em tempo real, né? Em dias. Então, o que eu super indico é o seguinte, vai fazendo os testes, né? Procurando ler a respeito e fazendo o teste você vê o que vai ser mais rentável e melhor para você, né? Quais são seus objetivos aí futuro, quanto que você consegue esperar, né? Porque se você voltar aqui, ó, e eu quero fazer, por exemplo, um LCI, aí dependendo do prazo, quanto maior o prazo, maior o rendimento, né? Por exemplo, 1 ano, fazer simulação, ele já vai mostrar, ó, começou já a dar um pouco de diferença em relação à poupança, tá vendo? Se você selecionar aqui o LCI PCA, aí já é um período bem maior, o mínimo dele aqui é de 3 anos. Então você vem aqui em fazer simulação e ele vai te mostrar aí novamente os valores, tá? Então o Inter é mais ou menos assim para você fazer os investimentos em renda fixa, tá? Vou voltar aqui, tem a parte de fundos de rendimentos, fundos de investimento, perdão. Você vai clicar aqui, ele vai te mostrar vários fundos. E aí você pode fazer um filtro aqui em cima, né? Do que você quer, o período, qual que é o tipo do fundo, né? Se é cambial, se é multimercado, se é renda fixa, né? No que aquele fundo está focado, né? A aplicação mínima que você quer fazer, você pode filtrar aqui. Eu quero um resgate, né? Por exemplo, cada fundo de investimento tem uma regra de resgate, né? Eu quero resgatar com 2 dias ou 3 dias, né? E aí você coloca aqui o quanto tempo você quer esperar para resgatar aquele fundo, né? Então você faz esse filtro e ele vai te mostrar os fundos aí, ó, tá vendo? De até 3 dias. D0, D1, né? D mais 1. Então, enfim, essa é a parte de rendas, de fundos de investimentos aqui do Inter. Você entra aqui, você vai ver aqui, ó. Esse aqui então é D mais 1. Então você só solicita hoje e amanhã você recebe. Aqui o quanto que o fundo rendeu no ano, quanto que ele rendeu no mês, nos últimos 12 meses, tá vendo? 3,37, né? E uma coisa para ficar bem atento é isso, quanto tempo que vai levar para você resgatar, né? Que ele está mostrando o risco, né? Quanto menor o risco, menor a chance de variação, né? Tanto para mais quanto para menos, né? Então menor o risco, então menor a possibilidade de você ter um ganho. O risco é maior, você tem uma possibilidade de ter um ganho maior, mas também de poder perder mais, né? E um detalhe que você tem que ficar atento também é sobre essa taxa de administração do fundo, né? Tá vendo aqui que tá 1,5, até que não tá muito grande não. Mas enfim, como o Inter não é um banco totalmente voltado para investimento, talvez seja esse o motivo de às vezes alguns fundos você encontrar uma taxa um pouco maior de administração do fundo, né? Então isso você precisa de ficar bem atento quanto a isso, tá? O benchmark, que é a referência desse fundo aqui, no caso desse fundo, é o CDI. Então o objetivo dele é no mínimo o valor que rende o CDI. Aí você vai perguntar, nossa Pedro, mas o que é CDI? O CDI é o Certificado de Depósito Interbancário. Então os valores aí que os bancos trocam entre si, empréstimos entre eles, e esse CDI ele vai estar sempre muito próximo da taxa Selic, né? E voltando lá naquele ponto da poupança, que eu acho que eu acabei esquecendo aqui, é o seguinte: hoje a poupança ela vai estar 70% da taxa Selic, né? Então você precisa de ficar bem atento quanto a isso também. Ou seja, um fundo baseado no 100% do CDI, ele vai render
um fundo ou uma renda fixa, teoricamente vai render mais do que a poupança, né? Mas enfim, isso é um detalhe que é importante você estar estudando, pesquisando aí o que significa cada uma dessas siglas, né? Através do blog da Rico, eu consegui aprender várias coisas lá, o que é a taxa Selic. Achei muito interessante como é que eles definem, né? Que a cada 45 dias o Copom define a taxa Selic, como é que funciona, né? O que é a taxa Selic, né? Que é um sistema do Banco Central para gerenciar todas as transações financeiras, né? E o Banco Central exige que os bancos, ou enfim, tudo que movimenta, os bancos mesmo, não ficar negativo, né? Nunca fechar no vermelho, né? Então por isso que tem esses empréstimos entre bancos, que é o CDI, que baseia qual que vai ser o valor, né, da taxa desses empréstimos. Bom, pessoal, aqui no Inter tem essas informações e atualmente eu tenho investido deixa eu só acabar de concluir aqui no Inter. Você tem um home broker, que é a parte de ações. Eu não tenho conhecimento praticamente nenhum sobre como investir em ações, então por isso que eu não vou falar com vocês aqui. Tem essa parte de oferta públicas também, que é a parte ligada às ações também, se eu não me engano. Tem a parte de previdência privada, que eu peço a você que fique muito atento quanto a isso, em contratar um plano desse, porque de repente, se você for uma pessoa determinada e organizada, de repente vale mais a pena você pegar esse dinheiro que você iria investir depositando todos os meses em uma previdência privada. De repente o melhor caminho seria você pegar esse dinheiro e investir em fundos de investimento que são mais rentáveis. Porém, um ponto de observação muito importante é que você precisa de ser uma pessoa muito determinada para que esse recurso você não gaste em outra área, né? Então, muita atenção quanto a isso. E por fim aqui, um investimento em poupança, tá? Atualmente eu estou investindo algumas coisas aqui no Inter, eu deixo menos, mas o banco que eu mais estou investindo agora é o Modal, esse que eu vou mostrar aqui para vocês, Modal Mais. Na época, para eu procurar entender melhor como é que funciona cada aplicativo, então eu baixei o aplicativo da XP, da própria Rico, BTG, né? O BTG, o cadastro é quilométrico, pessoal. Se vocês forem cadastrar aí, vocês vão ver, demora bastante. O da Rico é legal, o XP. Agora, o Modal, eu tenho gostado muito, porque é muito mais prático para um investidor iniciante assim como eu, que não tem conhecimento de tantas coisas, e ele te possibilita, através do celular, ver muitas informações. Uma forma mais prática, mais rápida, que de repente nos outros aplicativos ali, por exemplo, da Rico, da XP, você precisaria de estar acessando pelo computador, né? Bom, então aqui é a página inicial da sua conta, visão geral, né? E aqui para você investir, você vem aqui em investimentos, esse lado direito, né? Eu tenho um pouco de investimento em renda fixa e um pouco em fundos de investimento. Estou concentrando mais em fundos de investimento. Bom, renda fixa, pessoal, eu achei muito interessante aqui eu tenho dois investimentos, um em LCI e outro em CDB, na parte de renda fixa, tá? Eu achei muito interessante aqui no Modal, que é o seguinte: você coloca o valor que você tem para investir, tá? Por exemplo, se você, eu quero investir R$100, você dá OK aqui, ele não vai te mostrar nenhum resultado, porque os investimentos em renda fixa aqui são a partir de R$1.000, tá? Então vou colocar aqui R$1.000. E aí ele já te mostra aqui na lateral, ó, no canto direito, ó, estimativa de rentabilidade, tá? O resultado estimado, na verdade, que está escrito. Então você colocou R$100 e aqui o período desse fundo aqui é 721 dias e a taxa dele é 140% do CDI, ou seja, já está melhor do que aquele primeiro CDB que eu mostrei para vocês lá no Inter. Porém, o prazo é muito maior, né? 721 dias. Então, suponhamos que você tem um investimento, igual, por exemplo, eu fiz 2 de renda fixa, com o objetivo de comprar um celular e não gastar o dinheiro antes. Então, o que eu vim? Eu vim aqui nos filtros e eu coloquei ali o valor R$1.000 e eu vou esperar até 6 meses para poder mexer nesse valor. Então, eu vou colocar aqui
um pouco mais que 6 meses para ver todas as opções que tem, 185 dias, tá? E aí você poderia filtrar aqui os tipos de rendimento, ó, CDB, LC, LCA, LCI. Então, se você deixar só um desses tipos de investimento ou dois, ele vai mostrar só o que realmente você filtrou. Então, aplicar filtros, e ele vai te mostrar aqui, ó, tá vendo? O primeiro é 105% do CDI, 181 dias. E ali, se você deixar nesse período de 181 dias, esses R$1.000, ele vai te render R$1.000,14, tá? Então você entra aqui e ele vai te mostrar mais informações, né? O imposto de renda regressivo, você clica aqui, ele vai te mostrar, ó, o prazo de, se eu for deixar até 180 dias, 22,5%. Se for de 181 dias a 360, 20%. Então, quanto maior o prazo, menor vai ser a incidência de imposto de renda sobre esse investimento seu, tá? Então, vamos voltar aqui. E aí ele vai mostrar diversas opções aqui para você. Então, o que eu acho interessante aqui do Modal é isso. O primeiro ponto positivo aqui para mim, que facilitou bastante, eu já coloco o valor e ele já me retorna aqui nessa parte de cima do resultado estimado, né? O valor que vai render para cada um dos fundos, tá vendo? Então isso eu achei muito legal, muito prático, agiliza bastante a sua consulta aí, né? No que para você saber a informação de onde que está rendendo mais, tá? Bom, então você percebeu que quanto maior o prazo, maior será o valor da estimativa ali, aqui, né? Então, e essa estimativa aqui é importante frisar o seguinte, que é em cima do que passou, né? Então, o pessoal na área de investimentos tem um jargão muito interessante que eles falam assim, que investimento passado não é garantia do mesmo resultado no futuro, né? Então, isso aqui é uma estimativa em cima do que passou, né? E ainda mais que geralmente são baseados em taxas que podem sofrer variações, né? Por exemplo, o CDI, né? O CDI, como eu falei, ele acompanha a Selic, né? E, por exemplo, nunca que a gente esperaria que chegaríamos a uma taxa Selic tão baixa devido a essa pandemia que aconteceu, né? Bom, uma outra forma aqui de investimentos é o fundos de investimento, tá? Então você vem aqui em investir e aí ele já faz um ranqueamento aqui dos fundos que mais estão rendendo, tá? Então você coloca aqui o valor que você tem para investir, ó. Por exemplo, suponhamos que seja R$30. Opa, 300 não, 30. Ok. Aí ele já vai mostrar todos os fundos que tem com rendimento de R$30, tá vendo? O mínimo para entrar é R$30. Aqui a taxa de rentabilidade por ano, 1,5. Né? O período para resgatar, esse aqui é de 0, ou seja, no mesmo dia, provavelmente antes das 13 horas. E resgate de D mais 4 dias, né? Enfim. O investimento que eu comecei a investir aqui de fundos de investimento foi esse que eu vou mostrar aqui para vocês, que provavelmente ele deve estar no melhor ranking ainda. Ok, artesanal, tá vendo? Esse eu super indico para quem está começando também. Bom, não sei quando que você vai fazer esse investimento, né? Mas se for hoje, por exemplo, ou nos próximos dias, de repente esse fundo aqui vai estar num dos melhores fundos para você investir esses R$100. Vou entrar nele aqui para você ver. Ele, ó, então é moderado, que mostra o quanto que rendeu no dia, no mês. Aqui, ó, outra coisa que você ficar atento, ó, taxa de administração 2% e taxa máxima 3%. Taxa de performance 20% do QCD do CDI. Uma coisa muito interessante é essa parte aqui, ó, ver gráfico. Então você vai ver aí, ele vai te mostrar o comportamento do fundo, ó. Vou colocar aqui 30 dias, por exemplo. Então ele vai te mostrar aí como é que foi o comportamento do fundo nos últimos 30 dias, para você ter uma noção de como que está o andamento desse fundo, tá?
Então essa possibilidade de ver essa informação aqui no celular eu achei muito boa, muito válida, tá? E outro detalhe super importante para você verificar do fundo antes de investir, pessoal, é vir aqui, pelo menos você vir aqui em Lâmina. Ele vai baixar um PDF aqui e vai te mostrar os objetivos do fundo. Qual que o percentual que o pessoal, por exemplo, está aplicando nesse fundo. Suponhamos, o objetivo desse fundo é aplicar 50% em ações, 30% em empréstimos, enfim. Isso aqui vai te ajudar bastante a ter um norte para você ter uma análise da economia, né? Se, por exemplo, está tendo muito empréstimo, então de repente você vai receber um bom retorno. Não está tendo. Ou então se o fundo é baseado em dólar, ou se é no ouro, enfim. É bom você ficar bem atento quanto a isso, procurar conhecer melhor um pouco do fundo, né? Para você não ter muita surpresa, né? Enfim, se você colocar aqui também, pessoal, ó, deixa eu voltar aqui que tá difícil. Eu tenho então, um detalhe importante também que você tá vendo aqui, que a rentabilidade é de 4% dos últimos 12 meses, né? Então, um detalhe importante é o seguinte: quanto maior a rentabilidade aqui, maior o risco de você ganhar para menos ou para mais, né? Maior vai ter a variação. E aqui ele é um fundo de D+2, tá vendo? Então já tem vários meses já que eu já invisto nesse fundo, e eu fiz um comparativo investindo no CDB, no LCI e nele. Por exemplo, teve um mês que eu coloquei R$1.000, então ele rendeu no CDB, acho que rendeu 1,70, se eu não me engano. O LCI rendeu 2,60 e ele rendeu R$4 depois de um mês, né? Deixando deixei 30 dias nesses fundos, né? E então ele é um rendimento, rendeu melhor do que um LCI que nem tem incidência de imposto de renda, né? E o bom dele também é o resgate, né? Porque o LCI lá no Inter, por exemplo, você precisa de deixar 90 dias. E esse aqui não, você deixa só 2 dias só e já pode resgatar. Um ponto importante falando sobre resgate é que quando você vai resgatar, o ideal é você deixar mais do que 30 dias esse dinheiro aplicado, porque se você resgata com menos de 30 dias, vai ter incidência tanto de imposto de renda como de IOF. Então, se você resgatar depois de 30 dias, já não vai ter incidência de IOF. Então, ou seja, o seu lucro vai ser maior, né? Tem um outro fundo que eu tenho acompanhado bastante, pessoal, que é esse daqui, ó, Óramo Ourofin. Então, habitualmente eu sempre entro no aplicativo, ver como é que está o ranqueamento aqui, né? E a maioria das vezes ele sempre estava no alto aqui, né? Quando o valor é R$1.000, né? E você pode ver aqui que a rentabilidade dele é bem maior do que no artesanal. Lá no artesanal estava 4%, nesse aqui está 69%, né? Enfim, você não precisa de se ater muito a esse número, mas você dá para perceber que ele tem um rendimento muito bom. Porém, o risco também é muito grande, né? Então, é bastante importante você ficar atento sobre isso. Então, vem aqui ver como é que tá, dá uma olhada no gráfico, né? Eu vou te mostrar aqui a taxa de administração dele, que é 0,6, quer ver? Olha lá, 0,6%, tá vendo? E a taxa máxima é 0,7. Aqui tem um gráfico de comportamento dele, né? O quanto que ele rendeu no dia, no mês, em percentual, né? E além de olhar isso tudo, como eu falei, vem aqui na lâmina, né? Ver aqui os objetivos do fundo. No celular não vai dar para você ver nitidamente, né? Mas quando você baixar o aplicativo, o próximo passo depois de você baixar o aplicativo e fazer o cadastro é você fazer o seu perfil de investidor, e aí depois você vai conseguir ver as informações de todos os fundos aqui, né? Então é muito importante, além de você visualizar o gráfico, visualizar a possibilidade de rendimento, ver a taxa de administração do fundo, você vir aqui na lâmina e olhar os objetivos desse fundo, né? E esse fundo eu olhei vários dias, né? Muito tempo já, uns 2 meses que eu estava dando uma olhada nesse fundo, consultando, e ele sempre estava nesse ranking aqui maior. Eu coloquei
R$1.000 nesse fundo, dia 29 agora. E os fundos, geralmente quando você aplica, ele demora um pouquinho mais para aplicar o dinheiro, para realmente tá aplicado. Demora às vezes 3 dias, 4 dias, mas enfim. Eu sei que na segunda passada estava aplicado, e em vez de eu ter uma variação para cima, foi para baixo, né? Ou seja, eu coloquei R$1.000, tinha 993 na segunda-feira. E aí eu já fiquei espantado, né? Acabei de entrar no fundo, já estava assim, né? Enfim. Na terça-feira ele já foi para 1.070 e poucos centavos. Eu falei, opa, beleza, já não estou perdendo nada. E aí na quarta-feira ele foi para 1.004. Na quinta-feira foi para 1.008. Na sexta-feira foi para R$1.012. E no sábado foi para R$1.017. Ou seja, ele rendeu aí R$4 nesses dias, né? Então, enfim, realmente o rendimento dele é bem grande. Eu fiquei assim bastante feliz com esse comportamento. E aquela coisa, né? Pode ser que amanhã não tenha esse mesmo valor, né? E detalhe, pelo que eu tenho percebido, é o seguinte: geralmente no domingo e na segunda-feira não tem nenhum resultado. Na terça-feira começa a ter resultado, ou seja, pelo que eu entendi, o resultado que aparece na terça-feira de manhã é o resultado do trabalho realizado na segunda-feira. Então, na sexta-feira, no sábado, aparece o que foi feito na sexta. Então, como no sábado ninguém opera, então no domingo não tem nada, na segunda-feira também não aparece nada, porque no domingo ninguém operou, e aí começa a aparecer algum resultado na terça-feira. Então, pelo que eu percebi, os resultados vão aparecendo de terça a sábado. Beleza? Bom, pessoal, dei uma pesquisada aí, acessem lá o blog da Rico, gostei muito das informações que tem lá, falando sobre Selic, sobre CDI, IPCA, enfim, é bom você ler a respeito para você procurar entender mais e realizar um investimento consciente, beleza? Bom, espero ter contribuído aí com vocês. Se tiver ficado alguma dúvida, pode deixar nos comentários aí, que se tiver ao meu alcance eu já vou responder, ou se não, assim que possível eu pesquiso e assim que possível eu dou um retorno também. Novamente, desculpa aí por filmar de uma tela de um celular para o outro, mas minhas aulas já estão voltando hoje da faculdade, então se eu não fizesse isso hoje, nem sei quando eu poderia fazer esse vídeo aí para vocês, para ajudar aí aquelas pessoas que estão começando, né, nessa parte de investimentos, né? Então, boa sorte aí a todos, bons investimentos, Deus abençoe a todos, um abração, fiquem com Deus.